Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo e eu quero ler com vocês hoje uma passagem que está no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 11, que diz assim: Salmos 84, versículo 11: Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Amém. Esse salmo, ele é um salmo bem conhecido, ele, inclusive o versículo anterior fala de uma passagem que muitas pessoas conhecem. Depois eu quero que você leia com mais calma quando terminar essa mensagem, que você pegue sua Bíblia e leia o Salmo 84 inteiro. Mas eu quero me ater aqui no que o salmista está dizendo a respeito do Senhor. Ele faz um comparativo com o Senhor, primeiro, com um elemento muito interessante. Ele diz que o Senhor Deus é um sol. Ele fala que Deus ele faz uma comparação com Deus sendo um sol. E para nós entrarmos exatamente no que o salmista talvez queria dizer, né, nós temos que analisar a figura do sol, o que o sol representa para a humanidade. Em primeiro lugar, o sol ele é o que faz a manutenção da vida na Terra. Ele é um astro criado pelo Senhor, né? Deus ele criou, como diz lá em Gênesis, né? Um luminar maior para governar o dia. Então, na criação, primeira vez que aparece uma referência ao sol é quando Deus ele cria luminares, né? Um para governar o dia e um para governar a noite. E aí lá em Gênesis diz que ele criou o luminar maior para governar o dia. E lógico que a luz, Deus ele disse haja luz antes de criar o sol. Então a luz já havia sido criada, já existia a luz, mas o sol era um luminar para governar o dia sobre a terra. Então o sol foi algo que Deus criou, que tinha a luz que Deus já havia criado. Não é o sol que fornece a luz, mas Deus fez um objeto, ele fez um astro celeste portador, cheio de luz dentro de si, que emite luz. Então, uma das coisas que o Sol faz é emitir a luz, iluminar a Terra e os demais planetas do seu sistema solar. Nós vamos ver que o Sol tem um tamanho muito grande, ele é um astro muito grande, o tamanho dele é milhares de vezes o tamanho da Terra, é algo muito grande. Então, também, quando nós dizemos, né, quando o salmista diz que Deus ele é um Sol, é como se ele fosse a comparação do tamanho dele com o tamanho da Terra. É óbvio que Deus ele é infinitamente maior do que qualquer coisa, ele criou todo o universo, mas aqui na limitação daquilo que o salmista quer comparar com Deus, ele está comparando com o sol pela sua grandeza, pelo seu poder, a força que o sol tem, o poder que o sol tem. Se você pegar uma lente e concentrar os raios solares, a luz concentrada dele é capaz de queimar coisas, né? O sol, quando o tempo está muito quente, muito seco, o sol provoca queimadas, então existe uma força, existe um poder. Como eu disse no começo, o sol é responsável pela manutenção da vida, ele que faz o ciclo da água funcionar, né? Ele evapora a água nos rios e nos mares, e essa água se transforma em nuvem, e depois vai chover em outro lugar. Então o sol é responsável por essa manutenção. O sol também, através da fotossíntese, ele consegue fazer com que as plantas cresçam e se desenvolvam, e elas absorvam nutrientes do solo e elementos do ar, e com isso ela armazena energia nela. Por isso que quando nós queimamos, por exemplo, um pedaço de madeira, ele pega fogo e libera energia, libera luz, porque na realidade é uma forma que o sol passa essa energia para os seres vivos em geral, e as plantas, as árvores, e depois isso fica armazenado na estrutura dela. Então o sol ele faz a manutenção da vida, né? O sol inclusive ele é importantíssimo para regular as temperaturas no planeta Terra, né? Ele que torna as diferenças de temperatura, fazendo com que aconteçam os efeitos bioquímicos que que garantem a manutenção da vida. O sol é importantíssimo na vida do ser humano, né? Que mais que nós podemos falar? Nós podemos falar da sua luz também. O sol ele tem o poder de iluminar todas as coisas. Através do sol, os fungos, algumas bactérias elas são eliminadas. O sol ele revela sujeira que talvez no escuro nós não veríamos. O sol ilumina o caminho. É uma representação daquilo que Deus é. Talvez por isso, de uma forma erroneamente
eu quero dizer assim, talvez pela grandeza do sol, pelo poder do sol, de uma forma completamente equivocada, povos e nações adoraram o sol como se fosse Deus. Como se ele fosse Deus. Então eles adoravam, eles prestavam homenagens ao Deus Sol. Até hoje existem procissões, com o símbolo do Sol, colocando o Sol como algo a mais do que ele é. Na realidade, o Sol é uma criação de Deus. Ele não é nem um ser vivo. O Sol ele é um astro, ele é uma estrela que brilha e que ali acontecem reações nucleares, acontecem liberação de energia o tempo todo. E com isso, lógico, Deus fez tudo de acordo, fez sob medida para que ele fizesse a manutenção no planeta Terra. As coisas acontecem porque Deus ele fez esse astro, essa estrela e programou de tal forma as equações físicas no Sol para que ele fizesse a manutenção. Eu ia dizer manutenir, não sei como dizer essa palavra, mas que ele fosse a razão da vida, haver uma manutenção da vida no planeta Terra. Então, quando o salmista diz que Deus é um sol, é lógico que o sol seria aquilo que traz vida para nós fisicamente. Mas o que nós podemos ver aqui no que o salmista quer dizer é que na nossa vida espiritual é como se Deus fosse o sol. Deus ele é infinito, né? Na questão espiritual ele é grande, ele é maravilhoso, ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele cria a manutenção da vida espiritual, ele é o motivo de nós vivermos, é ele que nos dá a vida eterna, é ele que nos restaura, é ele que nos chama de filho. Então ele está olhando para Deus, ele está falando: Senhor, o Senhor é um sol, o Senhor é grande, é poderoso, a sua luz enche a minha vida, a sua luz é agradável. Por exemplo, nós saímos de um lugar escuro, um lugar úmido, e irmos para um lugar iluminado, chegarmos, inclusive as pessoas falam que a estação do ano mais feliz é o verão, onde tem o sol e as pessoas andam mais à vontade e ali não precisa se agasalhar, as pessoas vão à praia, as pessoas vão passear no campo. O sol, ele traz uma alegria natural em si mesmo, né? E da mesma forma que nós temos que aprender a nos relacionarmos com o sol, eu não posso ficar demais ali no sol, eu tenho que tomar cuidado com insolação, enfim, nós temos também que ter um cuidado no nosso relacionamento com Deus. Talvez não seja tudo isso que o salmista quis dizer, mas a palavra de Deus ela é perfeita e nenhuma palavra é colocada na escritura se não tiver a razão de ser aquilo que significa. Então quando ele diz que Deus é um sol, ele está dizendo: Senhor, o Senhor é a manutenção da minha vida, da mesma forma que um sol no mundo físico, ele é tão importante, o Senhor no mundo espiritual, o Senhor é tudo que temos, né? A terra se Deus não tivesse criado o sol dessa forma, a vida não aconteceria da forma que acontece. Então o salmista consegue olhar para o Senhor e ver tudo aquilo que ele consegue ver no sol na importância física, ele consegue ver em Deus na importância espiritual. E é uma boa comparação, né? Nós vamos ver, por exemplo, que a primeira vez que aparece, então, é que Deus ele fez, né, esse luminar maior para governar o dia, lá na criação. Então, Deus foi criando, ele criou os céus, a terra, depois criou a luz, foi criando algumas coisas, e logo no começo da criação, ele já criou o sol. Ele criou a lua também, só que a lua ela não emite luz, ela depende da luz do sol para ela ser vista durante a noite. Então, é como se ela fosse um espelho, vamos colocar assim. O sol ilumina a lua e a lua reflete sobre a terra, tá bom? Agora, o segundo item aqui que o salmista fala que o Senhor ele fala que ele é um escudo. Ele é um escudo. E aí nós podemos ver, por exemplo, a primeira vez aqui que aparece a palavra escudo na Bíblia, ou pelo menos uma palavra interessante aplicada de escudo, essa daqui, ó, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão. Você pode perceber que aqui Abrão ainda não chamava Abraão. Deus não havia mudado o seu nome ainda. Então é o início ali da história de Deus com Abraão. Ele fala: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Deus se revela dessa forma. Eu sou o teu escudo. E o que o escudo faz? Ele completa o teu grandíssimo galardão, a sua recompensa magnífica, maravilhosa. O que é um escudo? O escudo é algo que você leva junto ao corpo. É um instrumento de defesa quando você usa uma armadura de guerra. Quando você está na guerra, você se defende utilizando um escudo. O escudo é uma proteção. O escudo é algo que você traz junto ao corpo e protege o teu corpo com aquilo com que te ataca.
atacam, por exemplo, uma flecha, um dardo, alguma coisa que eles atacavam, atiravam, e até defender de espadas, de ataque de espadas, ataques de faca, ataques direto. Você pode inclusive defender um soco, alguma coisa com o escudo. Hoje, o escudo seria similar a você usar, por exemplo, um policial que utiliza um colete à prova de balas, né? Ele protege ali a região do corpo, do peito, ou um carro blindado à prova de balas, é um escudo, o disparo do projétil, ele não penetraria para dentro do veículo e a pessoa ali dentro está protegida, né? Um carro blindado, um tanque de guerra, enfim, que há uma blindagem, há um escudo, uma proteção. Então ele também fala que Deus, ele é um escudo, ele é o sol que gera a vida e ele é o escudo que protege, assim como Deus se apresentou para Abraão: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Interessante que quando nós vemos essas duas coisas, o sol, ele é algo tão poderoso que ele fica de longe, e ali nós recebemos a sua benevolência, nós recebemos o seu poder, né? Tudo que o sol promove de bom na vida das pessoas, mas ele está longe, distante, e nem e se nós formos olhar também para o sol, nós não estamos em contato com ele o tempo todo, né? O sol, ele fica um período do dia, depois ele se põe e ele volta no dia seguinte. Durante a noite, a lua é uma portadora da luz do sol, mas em uma escala bem pequena, né? Nós não ficamos o tempo todo em contato direto com o sol. Então Deus, ele se apresenta para nós como sol, de uma forma poderosa, mas também de uma forma distante, mas que é suficiente para cuidar de nós, e nem todo tempo nós sentimos, estamos na sua presença. Agora o escudo, se Deus é o meu escudo, ele é algo que eu seguro nas mãos ali, eu trago para perto do meu corpo, ele entra nas batalhas comigo, ele me ajuda nas minhas dificuldades, ele me protege contra os ataques do inimigo. É isso que a Bíblia me mostra quando ele fala que o Senhor é o meu escudo. Olha o que diz aqui no Salmo 115, versículo 11. Olha que bonito que diz aqui, ó. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor é o nosso auxílio, aquele que nos ajuda, nos auxilia, e é o nosso escudo que nos protege quando nós somos atacados. Então, queridos, o salmista consegue olhar para Deus e ver um Deus bom, que cuida, que promove a vida, que traz luz, que ilumina, que muda todas as coisas, mas que também é um Deus próximo, é um Deus perto, que nós trazemos ali próximos do nosso coração, protegendo o nosso peito, o nosso coração, que é um dos órgãos vitais do corpo. Lógico que também tem o capacete, né? Que lá em Efésios, Paulo fala para nós da armadura de Deus e que tem o capacete da salvação também. A salvação é um capacete na nossa cabeça que protege a nossa mente, protege também um dos nossos órgãos vitais, que é o cérebro, mas o escudo, ele protege o coração, o peito, e Deus está ali junto de nós, nos protegendo contra as ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do inimigo. Deus, ele nos protege, ele está próximo, ele nos dá vida como um sol, ele nos abençoa como a luz que o sol nos dá, mas ele também nos protege como escudo. E não para por aí, né? Se nós continuarmos aí o versículo, ele fala também de graça e glória. Olha aí o que ele fala para nós, né? E o Senhor dará graça e glória. O que é graça? Graça na Bíblia significa perdão imerecido, algo que nós não merecemos. Deus nos perdoa sem nós merecermos. Nós somos culpados, nós somos pecadores, e aí Jesus morre na cruz por nós, e isso é a graça, de graça, de uma maneira grátis, de uma maneira livre, de uma maneira que nós não temos como pagar. Ele nos liberta, ele nos perdoa, ele lava os nossos pecados. Isso é graça. Eu entro num ponto que eu não recebo de Deus o que eu merecia, que era o castigo eterno, que era a ira do Senhor. Eu não recebo o que eu merecia, e aquilo que eu não merecia, eu recebo. Eu não merecia o perdão, eu não merecia o amor de Deus, eu não merecia ser chamado de filho, e eu entro na graça de Deus. É isso que esse versículo nos traz, a graça e a glória de Deus. A glória, ela tem a ver com a vitória que nós alcançamos em nossas vidas, a mesma glória que Deus alcançou. Jesus, em sua glória, ele venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu o poder do inferno, ele ressuscitou. Então ele fala que essa glória, Deus também ele vai dar para nós, glória em vitória. Nós também vamos vencer o pecado, porque Cristo venceu por nós. Nós vamos vencer a morte, porque Cristo ressuscitou por nós. O mesmo Espírito que ressuscita Jesus, ele vai ressuscitar a mim e você, meus queridos irmãos. Você que me assiste,
Creia na graça de Deus que te perdoa, que nos limpa, que nos purifica, que afasta de nós, assim como o Ocidente é distante do Oriente. A Bíblia diz que assim ele afastou de nós os nossos pecados. Isso é graça. E glória é nós vencermos todas as coisas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós somos libertos do poder do pecado. Nós não precisamos mais viver na vergonha do pecado, na prática do pecado. Nós somos livres. Cristo nos libertou. E isso é glória, é honra. Honra que era toda para Deus, mas ele compartilha com nós. A Bíblia diz lá no Salmo 8 que de glória e de honra ele nos coroou. Ele tem nos coroado, ele tem colocado sobre a nossa cabeça glória e honra. E isso nós não merecemos, isso não vem de nós, isso vem do Senhor que decide derramar essas coisas sobre a nossa vida. É esse o Deus que nós temos, querido. É um Deus que é o sol, é como um sol na nossa vida, que nos abençoa, na nossa vida espiritual, ele provém tudo que é necessário para o nosso bem-estar espiritual, mas ele também é o nosso escudo, que quando o inimigo se levanta, quando as dificuldades se levantam, quando a má notícia ela vem, quando as coisas vêm nos atacar, vêm tentar derrubar o nosso coração, aquele escudo está perto de nós, ele é o nosso defensor, ele é aquele que entra na batalha junto conosco, ele está ali ao nosso lado e nós oramos e Deus ele ouve a nossa oração, ele ouve e responde, ele nos alcança e ainda ele nos enche de graça, ele nos perdoa, ele nos dá coisa que nós não merecemos, ele não permite que coisas que nós merecíamos viria sobre nós, não, Deus ele tirou, afastou de nós o castigo e nos trouxe o perdão, isso é graça, e a glória do Senhor ele compartilha conosco. Por isso eu queria terminar essa mensagem lendo com vocês aqui duas passagens muito importantes que falam algo que eu queria que nós meditássemos sobre ela. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui ele usa a figura de um sol que começa a nascer, como se fosse o sol nascendo. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Essa é uma passagem bíblica que nós chamamos de messiânica. Isaías, lá no Antigo Testamento, se referia ao que o Cristo traria sobre as nossas vidas. E o Cristo é Jesus. A revelação do Cristo, nós sabemos que é Jesus que nasceu lá em Nazaré, que viveu em Nazaré, que nasceu de Maria e José lá em Belém, e ele cresceu em Nazaré. Ele era conhecido como Jesus o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. E Jesus, ele é a luz que resplandece sobre as nossas vidas. Como diz lá no Evangelho de Mateus, a luz que ilumina os gentios, a Galiléia das nações viram a sua luz. Enfim, queridos, esse é Jesus. E aí termina, lá dizendo em Apocalipse, quando inicia-se o reino eterno, né? Ele está se referindo ao reino eterno, lá na cidade da Nova Jerusalém, onde Jesus, ele é a lâmpada, ele é o cordeiro, é ele que está sentado no trono para todo sempre. E diz assim, Apocalipse 22:5, e ali naquele lugar onde nós vamos passar a eternidade, a Nova Jerusalém, lá na nova terra, nos novos céus que Deus vai criar, lá não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Não precisa de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. É isso que espera a mim e você, queridos. Hoje, o nosso Deus pode ser, na nossa visão míope, nós comparamos Deus como se fosse um sol na nossa vida espiritual. Mas ele fala que lá na eternidade nós vamos ver ele como ele é de verdade. E no reino eterno nós vamos ver que a cidade não precisa de luz, porque nem de lâmpada nem de luz do sol, porque o próprio Senhor Deus ilumina esse lugar. Meu querido, minha querida irmã, eu faço votos que você decida entregar hoje ainda o seu coração ao Senhor Jesus, peça perdão dos seus pecados, nós podemos entrar na presença dele e pedir perdão dos nossos pecados e falar, Senhor, eu quero passar a eternidade com o Senhor nessa cidade celestial, eu quero fazer parte dessas coisas, eu quero andar com o Senhor a partir de hoje, eu entrego minha vida em tuas mãos. Se você fizer essa oração hoje com sinceridade, pedir perdão, confessar os seus pecados ao Senhor, ele é fiel e justo, e na sua graça ele vai te perdoar, e na sua glória ele vai te abençoar, ele vai transformar a sua vida. É isso, meu querido e minha querida irmã, confie nesse Deus maravilhoso. Em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós estaremos diante do Senhor. E aí, queridos,
vai ter valido a pena você ter crido, você ter dado o seu melhor para Ele. É isso que eu queria compartilhar com todos vocês nessa noite, e eu posso só me despedindo, né, com a paz do Senhor Jesus, dizendo que se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixa aí o seu gostei, coloca aí, clica aí, inscreva-se no canal, escreve alguma mensagem aí, eu respondo para vocês aí em 2, 3 dias no máximo, tá bom? Deixa aí um recado para nós e que Deus te abençoe cada vez mais na paz do Senhor Jesus, e nós nos vemos. Eu estava aqui, né, falando e não estava olhando para vocês aqui, né? Então, que todos vocês, mais uma vez eu vou falar, que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração, e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.